Olá, querido irmão, olá, querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Eu desejo, meu querido irmão, que a graça do nosso Deus, que a misericórdia do Senhor, que a alegria do Senhor e que a paz do Senhor estejam hoje presentes e atuante na sua vida. É o que eu desejo aqui para você, do fundo do meu coração. Que Deus ilumine você, que Deus conduza você em todos os seus afazeres, em tudo aquilo que você for pôr a mão hoje, que seja abençoado e conduzido por Deus. Amém, meus queridos irmãos? Conforme eu sempre inicio aqui no nosso momento de reflexão, convido você que talvez não é inscrito aqui no canal, porque eu sei que muitas pessoas que entram aqui no canal, algumas não são inscritas. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações para que você possa receber no seu celular todos os dias as orações que eu posto aqui no YouTube todas as manhãs. Você que já é inscrito, eu convido você a deixar o seu joinha, para eu entender que o conteúdo do canal tem sido uma bênção na sua vida. Meus irmãos, a palavra que nós iremos meditar lá hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmaram que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foste a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu vos digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Meus irmãos, eu quero levá-los agora ao entendimento dessa passagem bíblica que nós acabamos de ler. Talvez você já a ouviu em alguns momentos aí da sua vida, em algum grupo de oração, ou lá na sua igreja, ou no momento de leitura da palavra pessoal. Com certeza você conhece essa passagem bíblica. E eu ainda fiz questão de pegá-la, essa passagem bíblica que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, porque ela vem mais detalhada, pois a mesma passagem está lá também em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27, e Lucas, também no versículo 9, a partir do do capítulo 9, a partir do versículo 18. Eu fiz questão de pegar aqui em Mateus, porque Mateus deixa um detalhe interessante para nós meditarmos hoje. Tudo acontece quando Jesus leva os seus discípulos para uma localidade de Israel chamada Cesareia de Filipe, que era uma das localidades mais pagãs que existia em toda Israel. O paganismo era enorme nessa região. Eram pessoas adorando outros deuses, eram pessoas adorando animais, eram pessoas adorando ídolos, eram pessoas adorando pessoas, enfim. E Jesus toma a iniciativa de levar os seus discípulos justamente no lugar mais pagão
de toda Israel. E aí me vinha a pergunta, mas qual seria a lógica de pegar os discípulos de Jesus e levá-los num lugar assim? Seria a mesma coisa que seria como se um professor fosse pegar alguns alunos e levá-los num lugar impróprio, num lugar que não tem nada a ver com aquilo que o professor ensina. E essa era a pergunta que eu me fazia. Por que exatamente Jesus levou os seus discípulos exatamente naquele lugar? Jesus poderia ter levado os seus discípulos a lugares de oração, como o Templo de Jerusalém, mas ele faz questão de levar os seus discípulos num lugar mais pagão que existia lá em toda Israel. Tudo para que eles reconhecessem uma seguinte questão. Quando eles chegaram lá, Jesus pergunta a eles: quem os homens dizem que eu sou? E alguns dizem que é Elias, outro Jeremias, outro João Batista, outro alguns dos profetas. Isso era o que o povo dizia de Jesus. O povo enxergava Jesus como um dos profetas que já existiu, ou se assemelhava a ele. Jesus, então, modifica a pergunta e faz a pergunta aos discípulos da seguinte maneira: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, quem eu sou para vocês? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Eu acredito que todos ficaram em silêncio nesse momento, a ponto de Simão Pedro tomar a palavra e dizer, e com certeza em alta voz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Pedro naquele momento reconheceu quem de fato era Jesus de Nazaré. Pedro entendeu quem de fato era Jesus. Com certeza, Pedro viu alguns milagres de Jesus. Pedro teve experiências pessoais com Jesus. Pedro sentiu na pele quem era Jesus. Talvez naquela pesca em que Pedro passou a noite toda pescando e nada conseguiu, e pela manhã Jesus disse a ele: vamos novamente pescar. E Pedro responde: por conta da tua palavra eu lançarei as redes novamente. Talvez foi naquele dia que Pedro teve uma experiência com Jesus. Talvez foi quando Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Meus irmãos, nós temos tantas opções para imaginar quando foi que Pedro teve uma profunda experiência com Jesus, a ponto dele mesmo chegar à seguinte conclusão: que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez só Pedro tinha percebido isso de todos aqueles discípulos. Meus irmãos, quero levá-los ao entendimento. Quem Jesus é para você? Hoje, a pergunta é para você. Quem Cristo Jesus é para você? Ele é alguém que simplesmente está aí presente na sua vida somente para resolver os seus problemas, e depois que os seus problemas estão resolvidos, você o esquece, o abandona, e se caso aparecer um novo problema, você o procura novamente na igreja ou em oração? Quem é Jesus para você? Ele, meu irmão e minha irmã, precisa ser mais que tudo isso. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Abra seu coração hoje, meu irmão. Abra seu coração hoje, minha irmã,
para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em você, para que isso possa acontecer. Não seja você um empecilho à graça de Deus nesse dia de hoje. Renda-se às maravilhas do Senhor. Renda-se às vontades de Deus para você hoje. Espere aquilo que Deus tem guardado para você. E eu garanto para você que você hoje será enriquecido, não pelas riquezas desse mundo, e sim pelas riquezas que vêm do céu, pelas riquezas que vêm de Deus, porque são essas riquezas, meus irmãos, que a traça não destrói, que o ladrão não rouba. Amém? Meus queridos irmãos, a dica que eu deixo aqui hoje para você, para esse dia de hoje, é a seguinte: reconheça aí você também que só existe um Deus, só existe um Senhor e Salvador da nossa vida, e o nome dele é Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos já no final do vídeo. Conforme eu sempre digo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp, para que outras pessoas tenham a graça de também experimentarem a maravilha que Deus quer fazer na vida de todos nós. Amém? Meus irmãos, será sempre uma alegria estar reunidos aqui todas as manhãs em oração, para juntos experienciarmos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Fica com Deus, meu querido irmão. Fica com Deus, minha querida irmã. Bom dia!